Bom, então o nosso curso, né, como tinha falado para vocês, termodinâmica e estatística e aplicações computacionais. A gente, ao longo de umas 13 ou 14 semanas de aula, a gente vai trabalhar essa ideia da termodinâmica e estatística em continuação ao curso de termodinâmica que vocês fizeram em físico-química avançada. Para os alunos da graduação, eles estão tendo o primeiro contato com físico-química e termodinâmica. Bom, os do terceiro ano agora, nesse período, né? Estão vendo as leis da termodinâmica, os fundamentos da termodinâmica. E no caso do Matheus, que é do quinto ano, ele já fez iniciação científica em algumas áreas envolvendo aplicações de termodinâmica e estatística. Então, ele conhece mais diretamente as aplicações, embora não tenha feito um curso formal dessa disciplina. E nesse primeiro encontro, o nosso objetivo é mais fazer as coisas funcionarem, né? A turma chegar junto, todo mundo entrar na plataforma e ver se não tem nenhum estranhamento, ver como a coisa vai se dar. Pelo visto, não tivemos nenhum problema nesse sentido. E, logicamente, em termos do conteúdo que a gente vai lidar, abordar alguns aspectos fundamentais dessa disciplina que a gente precisa para continuar e que, de certa forma, estão ligados àquele conteúdo da aula zero que estava disponibilizado no ambiente ali dos arquivos, aí na plataforma Teams desse curso. Aquela aula zero, na verdade, é a primeira aula que eu dou no curso de termodinâmica em físico-química avançada, onde a gente faz uma revisão, vamos dizer assim, rápida dos fundamentos da termodinâmica clássica, basicamente envolvendo a primeira e a segunda lei da termodinâmica. E o mais importante daquela aula é perceber uma abordagem diferente do que diz respeito aos potenciais termodinâmicos ou do ponto de vista da termodinâmica, onde a entropia assume o papel central. Geralmente, nos cursos de termodinâmica clássica, a gente foge um pouco da entropia porque ela é uma grandeza estranha e sem muita interpretação para o mundo físico macroscópico imediato, principalmente num curso de engenharia, que as pessoas estão mais preocupadas em fazer uma máquina funcionar, ver o calor que é produzido, o trabalho realizado, né? São muitas aplicações da primeira lei da termodinâmica, que nada mais é do que conservação de energia. Mas quando a gente começa a se meter com essa termodinâmica mais avançada, no nível de pós-graduação, a entropia começa a assumir um papel essencial, porque vai ser a partir dela que a gente vai se ligar ao mundo microscópico de maneira bastante direta. Então, de antemão, eu já digo que assim, o caminho da termodinâmica e estatística é um caminho que passa por uma profunda reflexão sobre o sentido e as oportunidades que vêm a partir da manipulação desse potencial termodinâmico, dessa função de estado que é a entropia. Tá? Tudo vai depender da entropia e isso a gente vai ver ao longo aí das próximas aulas nesse curso, alguma coisinha já nesse primeiro encontro, que eu estou chamando de aula zero mesmo, que é só para a gente organizar a cabeça diante de alguns conceitos, algumas ideias que a gente já pode ter ouvido falar dessa disciplina, mas é preciso ter bastante claras algumas coisas para a gente não confundir as estações e buscar técnicas erradas para obter a informação que a gente deseja. Tá? Em termos do nosso caminhar aqui no curso, eu digo que vocês podem me interromper a qualquer momento, basta liberar o microfone e falar. Tá? Eu não vou ficar controlando esse tipo de coisa de forma alguma. Às vezes eu só vou precisar terminar o raciocínio assim para eu mesmo não me perder, mas por favor me interrompam a qualquer momento, porque assim é importante que os conceitos sejam bem compreendidos. E se a gente começa a empurrar isso muito para frente,
às vezes vai criando uma bola de neve porque as coisas vão dependendo uma das outras. E assim, detalhes de compreensão são aprofundados quando a gente faz aquelas perguntas cheias de arestas no meio de um slide, de uma frase, de uma ideia, e que acaba esclarecendo muita coisa para muita gente. Tá? É natural que termodinâmica seja um assunto que cause muita dúvida no nosso raciocínio. Eu lembro pela minha história mesmo. Eu digo que só consegui compreender um pouquinho mais de termodinâmica para me sentir seguro para fazer algumas coisas depois do mestrado. Né, com o que eu recebi na graduação, eu ainda me sentia muito inseguro para lidar com a termodinâmica, porque conceitualmente muitas coisas estavam confusas na minha cabeça e eu não sabia com muita certeza de como aplicar aquela formulação que, do ponto de vista matemática, é até bastante direta. Pode ser complicada, mas é direta. A questão é como que eu iria aplicar aquelas formulações para resolver problemas reais. E aí, no tempo do mestrado, eu fiz algumas disciplinas de termodinâmica ou de termodinâmica estatística e aos poucos as coisas foram se esclarecendo. O que eu quero dizer com isso é que termodinâmica é o tipo de assunto que você vai amadurecendo conforme você vai caminhando nele. O problema é que muita gente desiste e acaba se distanciando dele. É muito da nossa reflexão assim, prática nos nossos trabalhos, sejam projetos de fim de curso, dissertações de mestrado, tese de doutorado, passam pela termodinâmica, mas a gente não aprofunda a discussão a respeito desse tema, porque frequentemente a gente não se sente seguro nisso mesmo. Nesse sentido, então vamos juntos aí tentando amadurecer essas ideias para que a gente consiga construir termodinâmica dessa forma estatística, e aí por isso o tema dessa aula, termodinâmica e estatística, o que é e como se faz. Tá certo? Então, vamos caminhando dessa forma. Bom, então, se a gente quiser falar de um tema inicial, assim, até um pouco mais geral, talvez esse tema, esse ponto de partida, seja falar da mecânica estatística e não diretamente da termodinâmica estatística. O que é a mecânica estatística? Essa é uma pergunta-chave, porque esses nomes vão aparecer. Tá? Se vocês buscarem na internet, vocês vão lá na Amazon procurar um livro de termodinâmica estatística e vocês vão receber sugestões de mecânica estatística. São a mesma coisa? Ou não? Né? Tem relação? Não tem relação? Como é que essas coisas se ligam? Tá? Porque quando a gente fala mecânica, a gente pensa em leis de Newton, a gente pensa em problemas de corpos se movendo no espaço, sendo submetidos a forças e tal. Quando a gente pensa em termodinâmica, a gente pensa em energia, pressão, temperatura, né? Mas se é um exercício prático que a gente pode fazer, colocar lá no Google, termodinâmica estatística, aí começa a aparecer coisas com o nome de mecânica estatística, isso sugere que deve ter uma relação mais forte entre essas coisas do que serem simplesmente nomes. Tá? Então, como é que a gente poderia, né, do ponto de vista maior, começar a falar dessa mecânica estatística? Bom, a mecânica estatística é o ramo da física que estuda sistemas macroscópicos do ponto de vista microscópico ou molecular. Tá? Então, é bom esse ponto de partida da mecânica estatística porque a gente situa essa área de saber dentro da física. Em geral, isso não é abordado num curso de química com uma certa frequência, né? Exceto cursos de pós-graduação muito específicos ou que tenha algum louco, né, que tenha se dedicado a esse tipo de coisa e tal, e acaba criando uma disciplina com o nome termodinâmica estatística e aplicações computacionais, pessoas geralmente com nomes estranhos e tal, mas nesse sentido é bom a gente lembrar que mecânica estatística acaba sendo um campo da física, são disciplinas comuns de graduação e de pós-graduação em física. E o objetivo é trabalhar sistemas macroscópicos, os sistemas reais do nosso dia a dia, sistemas que a gente pega com a mão e obtém propriedades experimentais
usando qualquer traquitana que a gente usa lá para medir coisas, só que do ponto de vista microscópico ou molecular. Ou seja, agora a gente vai precisar usar um óculos muito potente para conseguir pensar essa estrutura, não do ponto de vista macroscópico, mas do ponto de vista microscópico ou molecular. Isso quer dizer que agora o mundo micro vai responder perguntas sobre o mundo macro. Esse que é o ponto da mecânica estatística. Nesse sentido, o objetivo da mecânica estatística é compreender e predizer fenômenos macroscópicos, assim como calcular propriedades macroscópicas a partir de propriedades das moléculas que compõem os sistemas. Átomos e moléculas, tá? Não necessariamente precisamos ter moléculas bem definidas e tal, mas podem ser átomos, né? Essas partículas do mundo microscópico que compõem o sistema. Tá? Então, eu conheço propriedades das moléculas, dos átomos. A gente vai ver que nível de informação é essa que a gente precisa das moléculas e dos átomos, mas o objetivo é compreender e predizer fenômenos macroscópicos, calcular propriedades macroscópicas, que são justamente aquelas propriedades que são objeto da termodinâmica clássica, a termodinâmica que a gente aprende lá na fisicoquímica, essa termodinâmica convencional que a gente comumente aprende na graduação. Tá? Então, essa mecânica estatística, bom, eu poderia listar uma série de aplicações, né, em áreas distintas. Eu coloco aqui algumas que tenham mais a ver com o nosso dia a dia aqui, como, por exemplo, sistemas fluidos, gases, líquidos, fluidos supercríticos, soluções e soluções de eletrólitos, polímeros, adsorção, metais, sólidos, problemas de espectroscopia, propriedades de transporte, né, as propriedades de viscosidade, condutividade térmica, coisas dessa natureza, transições estruturais do DNA, propriedades elétricas da matéria, como constante de elétrica, coisas dessa natureza, membranas celulares, surfactantes, coloides, tá? Tudo isso acaba abordando uma série de aplicações da mecânica estatística, mas assim, essas são algumas que têm mais a ver com o nosso dia a dia, com os nossos interesses, estando todos nós ligados à química, à engenharia química. Mas eu não poderia deixar de mencionar algumas outras aplicações que a gente encontra relacionado a esse ferramental da mecânica estatística em áreas como, por exemplo, e hoje a gente encontra isso em artigos científicos e tal, cultura, né? Logo dá uma pancada assim, cultura, né? Uma mecânica estatística da cultura, economia. Hoje mesmo eu estava folheando, vendo alguns livros, algumas coisas e tal, achei mecânica estatística da aprendizagem. Então, assim, só por esses exemplos bem poucos, né, a gente já consegue perceber que, na verdade, a mecânica estatística é um ferramental disponível para a gente abordar uma série de problemas novos que talvez a gente, de forma imediata, ou pelo menos como a mecânica estatística foi concebida, talvez a gente não conseguisse ver uma aplicação imediata. Mas, hoje em dia, fruto da criatividade e do nível de reflexão que a mecânica estatística nos permite trabalhar, a gente consegue extrapolar esse ferramental para áreas bastante distintas daquela para a qual ela foi prevista inicialmente. Tá? Então, assim, são algumas aplicações. E aí, bom, se a gente quer pensar na mecânica estatística, talvez a gente precise fazer algumas distinções internas dentro dessa área. Tá? E aí a gente começa a organizar um pouquinho mais a cabeça. Então tá lá, um bloco, um monolito gigantesco chamado mecânica estatística. Bom, dentro desse ambiente da mecânica estatística, a gente pode pensar, por exemplo, em sistemas em equilíbrio e sistemas fora do equilíbrio. Então,
dois tipos de sistema bastante comuns assim que a gente encontra para trabalhar no nosso dia a dia. A gente pode até lembrar da noção de equilíbrio, né? Que raio de equilíbrio é esse, para a gente fazer essa distinção de aplicação da mecânica estatística. Bom, uma das noções relacionadas a esse equilíbrio dos sistemas que vão ser abordados na mecânica estatística, né, o sentido desse equilíbrio, são problemas de invariância espacial e temporal. Né? São propriedades que, por exemplo, se estabelecem de forma perene, tanto no espaço quanto no tempo. E aí, a partir daí, a gente começa a qualificar abordagens dentro da mecânica estatística para a gente começar a calcular coisas. Tá? Então, essa distinção é importante. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que quando a gente está começando a lidar com mecânica estatística, talvez a primeira pergunta que a gente tenha que fazer é a seguinte: vem cá, o meu sistema, ele é um sistema em equilíbrio ou um sistema fora do equilíbrio? O que causa perturbações no meu sistema para que ele esteja no equilíbrio ou fora do equilíbrio? O que eu estou olhando para dizer que o meu sistema está em equilíbrio ou fora do equilíbrio? Porque, assim, da forma como geralmente as coisas são abordadas em físico-química, parece que essa questão do equilíbrio é algo que se dá de maneira muito trivial. Parece que está sempre tudo em equilíbrio, tudo é muito bonito, tudo funciona maravilhosamente bem para a gente usar aquela formulação. Mas se a gente pensar de maneira bastante criteriosa, a maior parte dos problemas que efetivamente a gente precisa lidar no nosso dia a dia são problemas fora do equilíbrio. Quando você cai na piscina, por exemplo, né, não seria algo que você faria no dia de hoje, que está um pouco chuvoso, um pouco nublado, um pouco frio e tal, mas quando você se joga lá, dando aquele tibum, né, você causa uma perturbação no sistema e todo aquele meio fluido ali que é a água sai durante um tempo do equilíbrio. E ele demora para chegar no equilíbrio novamente. O que seria o equilíbrio? A água ficar paradinha com você lá dentro, parado também, né? E o sistema, você mais água, né, desenvolverem uma invariância temporal e espacial. Né, você olha ali, você fica um tempo, você vai ver que vai ter aquelas ondinhas e tal, mas com bastante tempo aquilo vai se dissipar e quando você for para casa, né, você desiste de esperar geralmente. Aí você vai para casa, você fica olhando ali da sua varanda, aí quando você sobe, toma banho e faz a janta e tal, você vê depois a água ali fica paradinha e tal. Mas isso se a gente pensar só nessa questão de movimento, né? Se a gente olha, por exemplo, problemas térmicos, né? Você vai ter uma temperatura do lado de fora, uma temperatura dentro da água. E aí, bom, a temperatura do lado de fora oscila, né? Ao longo do dia essa temperatura muda. Bom, então se existe um contato térmico entre o meio externo e o meio interno, né, no fluido no caso, bom, tem um problema aí, né, porque quando que eu vou conseguir essa invariância temporal espacial? Né? Lógico que nisso a gente tem que pensar nas escalas que nos interessam. Né? O fenômeno que eu estou analisando, ele está relacionado com qual escala de tempo? Né? Será que eu estou interessado em coisas que se medem por horas a fio, ou são processos que duram milissegundos? Então, cabe um julgamento nosso para dizer se o sistema está ou não em equilíbrio. Em princípio, como regra geral, a gente poderia dizer que os sistemas estão, de forma geral, fora do equilíbrio. Mas a gente precisa assumir o equilíbrio para calcular coisas. E nessa assunção, nessa escolha, né, a gente simplifica as abordagens para usar ferramentais matemáticos adequados e jogar fora problemas de variação tanto espacial quanto temporal. Tá? Bom, nesse sentido, se a gente consegue qualificar os sistemas como sistemas em equilíbrio ou fora do equilíbrio, né, dentro da nossa abordagem, a gente pega a mecânica estatística e faz um racha nela, dividindo ela numa área que a gente chama de, a primeira delas, termodinâmica estatística,
que é a área que vai lidar justamente com os processos de sistemas em equilíbrio, e a outra é a mecânica estatística de não equilíbrio. Tá? Então, são duas áreas que derivam aí da mecânica estatística, onde a gente está abordando sistemas em condições distintas. Essa termodinâmica estatística, que é justamente o objetivo do nosso curso, ela é especial, porque ela é justamente a área que nos permite fazer uma ligação com a termodinâmica clássica. Embora nesse desenho que a gente tem aí, vocês vejam que a termodinâmica a clássica está abaixo da estatística, isso não quer dizer de forma alguma uma subordinação, tá? Mas é que é a termodinâmica estatística que se liga à termodinâmica clássica, né? Ou seja, a termodinâmica clássica está interessada em sistemas em equilíbrio, assim como a termodinâmica estatística. Se você lembrar das suas aulas lá de físico-química, você via uma certa ansiedade do seu professor em colocar rapidamente ou assumir rapidamente que tudo está em equilíbrio. Existiam outras assunções, por motivos que muitas vezes o seu professor não deixou muito claro, que eram coisas como, por exemplo, reversibilidade. Ah, não, ó, você assume aqui que o processo é muito lento, né, que vai ocorrendo ali bem devagarzinho, de forma controlada e tal, né, para você dizer que o processo é reversível. Ora, bolas, ninguém vive em processos reversíveis no dia a dia. Eu não sei porquê, mas acaba que o pessoal frauda a noção de reversibilidade também. Não precisava dessa volta toda. Porque, na verdade, parece que rola uma preguiça do pessoal pensar justamente na potência da primeira lei da termodinâmica. Eu não sei se vocês já se deram conta que a primeira lei da termodinâmica, como geralmente o pessoal aborda, né? Tem a variação da energia interna se relaciona com doação ou retirada de calor ou com realização de trabalho, né? Se relaciona com essas coisas. Mas, ora, se eu olho isso, exclusivamente isso, a relação entre energia interna, calor e trabalho, isso nada mais é do que uma conservação de energia. Eu não preciso da termodinâmica, da primeira lei da termodinâmica, para fazer problemas de conservação de energia, absolutamente. A termodinâmica, a primeira lei da termodinâmica não traz isso como novidade. O que a primeira lei da termodinâmica inaugura de forma bastante distinta, e aí por isso que eu convido vocês a relerem lá o material da aula fundamental de termodinâmica, é que a primeira lei da termodinâmica relaciona coisas que dependem do caminho com algo que depende só do estado final e inicial. Essa que é a potência da primeira lei da termodinâmica. A gente aprende que calor depende do caminho, trabalho depende do caminho. E justamente eu coloco na representação do calor e do trabalho um Dzinho cortado. Falando, olha, isso aqui depende da forma como eu faço. Mas aquela soma ou aquela diferença, depende da representação, vão desembocar num DU, e aquilo é uma diferencial exata, depende só dos estados iniciais e final. Olha que coisa estranha, eu relaciono coisas que dependem do caminho, e no final eu posso olhar só o estado inicial e final. Isso que é a força da primeira lei da termodinâmica, e não a conservação de energia. Tá? É a conservação de energia, obviamente, somado com essa, vamos dizer assim, essa característica mística dos sistemas em equilíbrio. Eu relaciono coisas que dependem do caminho com coisas que dependem só do estado inicial e final. Tá? Então, bom, resumindo aqui algumas ideias e me prendendo ao essencial, a mecânica estatística que vai abordar sistemas em equilíbrio vai se chamar termodinâmica estatística e vai ser justamente ela que vai se ligar com a termodinâmica clássica. Tá? Então, o ferramental que vocês conhecem da termodinâmica clássica, agora a gente vai abordar sobre uma outra ótica, que é a termodinâmica estatística. Do ponto de vista de facilidade e dificuldade, a gente pode dizer que a termodinâmica estatística é uma espécie de colírio, porque tudo vai se revelar para a gente.
muitas das coisas que a gente tinha que assumir a fórceps lá da termodinâmica clássica, né, agora vai ser esclarecida. Por outro lado, quando a gente está lidando com a mecânica estatística de não equilíbrio, bom, aí a gente começa a ter um buraco um pouco mais embaixo. É um ramo da mecânica estatística que dificilmente a gente vê abordagens, até mesmo em nível de pós-graduação. Raramente a gente encontra cursos de mecânica estatística de não equilíbrio. O número de publicações nessa área é bastante escasso, dizendo, na verdade, que essa outra área, essa outra banda, que a cabecinha do cara ali está explodindo, né, é uma área muito quente. Né? No âmbito da física, o meu amigo Lucas aqui não me deixa negar, existe uma área chamada sistemas complexos, né, que tem um approach, uma ligação muito direta com essa mecânica estatística de não equilíbrio. Problemas de relaxação em vidros, por exemplo. Vocês já devem ter ouvido falar que um vidro é um sistema fora do equilíbrio, né? Que nas antigas catedrais o pessoal observava uma diferença de espessura entre a parte superior e a parte inferior do vidro, porque na verdade o vidro seria um líquido de altíssima velocidade que iria se acomodando com o tempo. Né? Então, assim, é um material com uma dinâmica excessivamente lenta, mas fora do equilíbrio. Né? Então, isso vai ser qualificado ali dentro dos sistemas complexos. Tá? Então, assim, nesse ponto, nesse quadro geral, nessa primeira abordagem, nesse esquema, pergunto para vocês, até para ver se tem alguém vivo aí do outro lado ainda, né? Se tem alguma dúvida, se alguma coisa não ficou clara, ou se quiserem complementar também. Tudo ok. Tranquilo, professor. Sem problemas. Beleza? Então, vamos em Aqui também frente. sem problema. Fala aí, Lucas. Não, só para dizer que é sem problemas, que essa parte de não equilíbrio é um tema de discordância, né? Porque um dos grandes físicos brasileiros de mecânica estatística é o Silvio Salinas. Ele defende toda a mecânica estatística em equilíbrio, né? E um dos desaventos dele é o Constantino de Sales, que é do CBPF. O Salinas está na USP, né? Era da USP, né? Aposentado. E o de Sales aí está no CBPF e defende a mecânica estatística de não equilíbrio. Então é uma briga muito grande entre vertentes da física estatística, É um tema bem quente mesmo e bem promissor, porque no final das contas a termodinâmica estatística em equilíbrio já está fechado, né? Não tem muito para onde correr. Enquanto que há coisas novas para se fazer em não equilíbrio. É, bem isso mesmo. E foi bem legal o Lucas ter lembrado desses dois camaradas. Bom, um deles, o Silvio Salinas, professor da USP. Eu não sei se ele ainda está na ativa, né? Mas é um cara fundamental. Aposentado. Se aposentou já, né? Sim. Ele é um cara fundamental assim da história da física do país. Né? Ele foi um grande professor, né? Ele tem uma obra essencial, vai ser uma obra essencial, inclusive no nosso curso, tá? É o livro dele. Isso lá em São Paulo, na USP. E por outro lado, a gente tem aqui do lado, né, do IME, o CBPF, um camarada, o professor Constantino de Sales, um professor emérito ali do CBPF, um pesquisador reconhecido mundialmente, né, tendo trabalhado aí nessa mecânica estatística, com prêmio Nobel e tudo mais. Ele desenvolveu uma teoria dentro da mecânica estatística voltada para o cálculo de entropia e tal, que, assim, ele tem demonstrado que a abordagem dele dá certo para muitos casos, né? Então, em algum momento a gente comenta disso. Mas, assim, só para vocês se situarem que a gente está falando de coisas razoavelmente perto. Uma em São Paulo e outra aqui na Urca, aqui do lado. Né? Quem tiver a chance de assistir palestras, tanto do Salinas na internet, quanto do Constantino de Sales ao vivo aqui no CBPF, ele sempre faz cursos e tal. Poxa, eu recomendo fortemente, porque
Esses camaradas são assim cientistas de altíssimo nível, que estão aqui no nosso ambiente. São sujeitos reconhecidos internacionalmente, que às vezes a gente nem considera, nem reconhece, né, mas estão aqui na nossa vizinhança. Tá? Então, cabe mencionar esses dois elementos. E outro também que vale a pena mencionar é que foi o autor do livro que a gente, de um dos livros, né, obviamente, que a gente usou no curso de termodinâmica lá da PG, em Físico-Química Avançada, que é o Prigogine. Ilya Prigogine é um belga, tá, que foi prêmio Nobel, se eu não me engano, em 82, lidando com essa que ele chamou mais de termodinâmica de não equilíbrio, né? E aí, bom, estava tudo relacionado com uma termodinâmica estatística, mas numa abordagem de não equilíbrio, onde muitos trabalhos importantes derivaram da obra dele. E esse livro, né, que a gente usou em Física Avançada, o Termodinâmica Moderna, ele começa a apresentar vários conceitos fundamentais do próprio Prigogine, né? Então, uma obra assim essencial do ponto de vista da termodinâmica, onde ele faz aquela famosa distinção entre ali para a segunda lei da termodinâmica, que ele fala da questão da variação da entropia interna e as variações da entropia relacionadas com trocas com o exterior. Então, aquela distinção é chave, aquilo tem bastante relação com a obra do Prigogine. Bom, então, sabendo que está todo mundo junto, a gente pode avançar mais um pouquinho. E a gente vai pensar de volta, para organizar mais a cabeça aí, nessa ideia da termodinâmica clássica. Então, nesse contexto todo, a gente falou da termodinâmica estatística, da mecânica estatística e tal, mas vem cá, e a termodinâmica clássica, né? O que fica dela para a gente? Bom, a termodinâmica clássica, ela vai nos fornecer relações entre várias propriedades do sistema macroscópico em equilíbrio. Então, o objetivo da termodinâmica clássica é fornecer relações entre propriedades. Por exemplo, a gente teria uma relação como essa de Cp menos Cv lá na termodinâmica. Percebam, eu tenho várias grandezas relacionadas. Tá? Isso quer dizer o seguinte, que a termodinâmica clássica enfatiza obter relações e não valores absolutos para as propriedades. Tá? Então, a termodinâmica clássica ela não está comprometida com a obtenção de valores absolutos. E aí, nesse ponto, você pode lembrar lá das suas aulas de físico-química ou termodinâmica que quando o seu professor estava ensinando aqueles potenciais termodinâmicos, entalpia, energia livre de Gibbs, energia livre de Helmholtz e por aí vai, ele em algum momento tinha que definir um tal de um estado de referência para dar o valor zero e começar a fazer as coisas, porque senão ele não conseguia. Na termodinâmica, ele estava mais interessado em calcular o ΔH do que o H. Mas é porque a termodinâmica clássica é isso. Ela vai calcular as variações, não os valores absolutos no estado definido. Por exemplo, qual é a entalpia de determinada substância nessa pressão e nessa temperatura? A termodinâmica clássica vai ter muita dificuldade para responder essa pergunta, porque ela vai precisar de uma referência para dizer, olha, em tal estado é zero. A partir desse estado para esse outro estado, a entalpia teria um determinado valor. Tá? Então, a termodinâmica clássica, ela enfatiza relações. Nesse sentido, nenhuma das relações da termodinâmica clássica se baseia em modelos moleculares ou interpretações moleculares.
absolutamente, nenhuma das relações da termodinâmica clássica se baseia em modelos moleculares ou interpretações moleculares. Mais ainda, a termodinâmica clássica ela não precisa nem supor a existência de átomos e moléculas. Não é assunto da termodinâmica clássica o mundo microscópico. O assunto da termodinâmica clássica é o mundo macroscópico em equilíbrio, tá? E até por isso, a termodinâmica estatística ou a própria mecânica estatística teve muita dificuldade de ser, vamos dizer assim, aceita na comunidade científica nos seus primórdios, porque as suas suposições eram consideradas loucura no ambiente científico daquele tempo. Um dos pais da mecânica estatística, alguém para o qual a gente deve uma devoção, né, sendo de certa forma até um pouco redundante, que é o Boltzmann. Ele foi considerado absolutamente louco na sua época, porque ele assumia na sua formulação, na sua teoria, a existência de átomos e moléculas. As pessoas do tempo do Boltzmann, a gente está falando de meados ali de 1800, absolutamente não consideravam a existência de átomos e moléculas. Para eles, a matéria era absolutamente contínua. Aí a gente junta uma galera como Boltzmann, Van der Waals, Andrews e outros que eventualmente a gente conhece já pelo nome, por algumas equações. Esses camaradas foram de uma certa resistência científica do seu tempo, insistindo na existência de átomos e moléculas e propondo a sua teoria com uma grande capacidade de previsibilidade diante da teoria que considerava a matéria contínua de até então. Tá? Nesse sentido, a gente pode até pensar, né, no valor de uma teoria científica. Qual o valor de uma teoria científica? O valor da teoria científica se encontra na medida em que ela é capaz de prever comportamentos. A teoria científica ela é anterior da confirmação experimental. A confirmação experimental ela só vai reforçar o que a teoria bem estabelecida já tinha previsto de antemão. Por exemplo, quando a gente pensa lá no âmbito da química, né? Vocês lembram tabela periódica, um assunto manjadíssimo ali quando a gente está pensando na organização dos átomos e moléculas, nas propriedades periódicas e tudo mais. Vocês lembram que tinha um camarada importante aí na história da química que era o Mendeleev. Ele organizou os elementos conhecidos de forma a dizer, olha só, a gente tem aqui uma tabela em mãos, eu digo que esses caras são parecidos por colunas e tal, e digo mais, tem dois elementos aqui que a gente ainda não conhece, mas o dia que a gente descobrir, o dia que a gente conseguir obter esses elementos, eles vão ter tais e tais propriedades. Do ponto de vista químico, Mendeleev, organizando os sistemas de elementos, ele propôs uma teoria da periodicidade das propriedades. E foi muito forte essa teoria. Da mesma forma, no que diz respeito aos nossos interesses, o Boltzmann e a sua turma, vamos dizer assim, os seus herdeiros, né, eles construíram uma formulação teórica supondo a existência de átomos e moléculas e começaram a perceber a capacidade de previsão dessa teoria que eles estavam construindo. Tá? Então, assim, a gente pode marcar com muita clareza o Boltzmann como o papa da nossa área, né? E aí vocês podem comprar um quadro do Boltzmann, colocar na parede de vocês, acender uma vela e tal. Todas essas coisas são bem-vindas,
né, para os mecânicos estatísticos ou os termodinâmicos estatísticos, porque ele definitivamente é uma espécie de divindade dentro dessa área, é o patrono de todos nós, é o nosso Papa, né, e todos nós somos filhos deles a partir de então. Tá? Então isso nos coloca num outro, vamos dizer assim, vamos dar uma gastada, né, num outro nível, né, em comparação aos réis mortais ali. Nesse sentido, bom, pena, né, que o nosso Boltzmann, nosso querido Boltzmann, ele se suicidou razoavelmente cedo, né, mas ele já mostrava uma genialidade profunda. E que pena que ele teve essa breve vida e não pôde produzir mais do ponto de vista científico, porque ele começou a se meter em várias áreas, tá? Até na filosofia mesmo, tentando construir uma filosofia da ciência relacionada com essa noção estatística que ele estava percebendo do comportamento da natureza de fato, né? Então, tem todas essas coisas relacionadas. Bom, então, como eu disse ali para a gente, né, voltando aqui à termodinâmica clássica, ela não precisa nem supor a existência de átomos e moléculas. Isso é um ponto da termodinâmica clássica que a gente precisa ter com muita clareza. Aí você vai lembrar assim, mas vem cá, no meu livro lá de físico-química, tinha lá um determinado capítulo, geralmente falando de gases, aí tinha lá a teoria cinética dos gases, que aí o professor falava, olha, tem o CV e o CP de gases monatômicos, que um é 3,5, o outro é 5,5 GNR e tal, mas ele fazia essa consideração, gases monoatômicos. Aí eu falava, pô, vem cá, gases monoatômicos, eu estou falando da natureza dessa propriedade microscópica. Então, o que você está falando não é verdade. Não, na verdade, é o livro de físico-química que não está sendo claro com você que quando ele faz essa formulação, usando ali a teoria cinética dos gases, que é o nome do capítulo, geralmente, onde essas coisas se encontram, né, a teoria cinética dos gases já é uma abordagem estatística do comportamento da matéria. Ela já é uma construção baseada em termodinâmica estatística. Só que o livro não fala isso para você, porque aquela formulação é razoavelmente simples e não precisaria lidar com muitas coisas mais formais da termodinâmica estatística para chegar naqueles resultados que são tão práticos assim para a gente, né? Mas aí você fala, quando tem o gás diatômico, aí o CV vira 5,5 GNR e tal, aquela coisa. Bom, então já tem um detalhe ali de estrutura microscópica da matéria. Formalmente, são resultados da termodinâmica estatística que a gente vai ser capaz de calcular no nosso curso. Isso que é o mais interessante. Tá? Então, a gente não vai precisar simplesmente aceitar aqueles resultados, a gente vai poder calcular esses resultados com a formulação que a gente vai desenvolver aqui. Beleza. Bom, além disso, né, a gente pode dizer, sem sombra de dúvidas, que a termodinâmica clássica e a termodinâmica estatística, elas tratam dos mesmos sistemas. Reforçando a ideia, a termodinâmica clássica, ela fornece relações gerais, sem a necessidade de se fazer considerações a respeito da constituição da matéria, enquanto a termodinâmica estatística, ela assume a existência de átomos e moléculas para calcular e interpretar as grandezas termodinâmicas do ponto de vista molecular. Tá? Então, nesse sentido, essa distinção precisa ficar muito clara na cabeça de vocês. Termodinâmica clássica e termodinâmica estatística. As coisas vão convergir, elas precisam convergir. As propriedades a gente mede macroscopicamente, e a termodinâmica estatística, com os seus resultados, vão ter que ser confrontados ali com os dados experimentais. São abordagens diferentes dos mesmos sistemas. Bom, então a gente pode voltar a falar da termodinâmica estatística. Desenvolver um pouquinho mais essa ideia para a gente saber o que a gente quer dentro desse ferramental teórico. Bom, então, o que quer
a termodinâmica estatística? Né? O que ela objetiva? Qual o grande lance, né, se a gente pode dizer assim, da termodinâmica estatística? Bom, a termodinâmica estatística ela busca tirar vantagem do grande volume de informações disponível quando eu analiso o sistema do ponto de vista molecular. Esse grande número de informações, ele vem principalmente pelo grande número de moléculas presentes. Vamos ser bastante práticos do ponto de vista da manipulação numérica, só para a gente ter noção assim da ordem de grandeza. Do ponto de vista macroscópico, quando a gente fala em 1 mol de água, 1 mol de moléculas de H2O, a gente está pensando em 18 gramas, ali aproximadamente. 1 mol tem 18 gramas. 18 gramas é uma quantidade razoavelmente pequena ali de água. Um copinho de café tem seus 30 gramas, né? É capaz de conter 30 gramas, 50 gramas de água. Então, seria um copinho de café pela metade, talvez um pouquinho mais ali do que a metade. Bom, nessas 18 gramas, se eu coloco lentes sobre o sistema, o que eu vou ver é algo da ordem de grandeza de 10 elevado a 23 moléculas. Bom, o que era um número com 2 dígitos passou a ser um número com uma ordem de grandeza de 10 elevado a 23. É um número que a gente não sabe nem pronunciar, né? A gente sabe falar bilhão, milhão, bilhão, trilhão. A partir daí a gente já começa a ter dificuldade para nomear os números. A gente está falando de um número assombrosamente grande de moléculas. Então, assim, se eu olho do ponto de vista microscópico, todas aquelas moléculas individualmente são capazes de nos trazer informações. Informações essas que podem ser trabalhadas usando o ferramental da termodinâmica estatística. Mas que informações são essas que nos interessam de maneira especial quando a gente está lidando com termodinâmica estatística? Bom, a gente pode pensar em diferentes configurações que o sistema pode assumir. Quando eu falo configurações, eu estou dizendo de maneira muito simples, posições, onde todas essas moléculas podem estar num determinado instante de tempo. Então, conforme o tempo vai passando, as moléculas vão viajando ali erraticamente dentro daquele sistema fluido e a cada microintervalo de tempo elas vão estar numa posição diferente e eu posso armazenar essas informações de posição. Da mesma forma, cada molécula, a cada instante de tempo, vai ter uma velocidade. Essas velocidades individuais também fazem parte das configurações que o sistema pode assumir. Então, eu vou colecionando essas informações ao longo do tempo e a termodinâmica estatística me permite calcular propriedades a partir desse grande volume de dados, né, que eu vou gerando ao longo de cada entidade constituinte do sistema e também ao longo do tempo, né, que é um volume muito grande de dados, para a gente se ligar ao mundo macroscópico. Além disso, eu posso rastrear, obviamente, as trajetórias de cada partícula. Eu vou acompanhando o desenho dela ali erraticamente, posso calcular propriedades a partir dessas trajetórias, como, por exemplo, a difusão. Imagina um sistema, uma simples mistura, onde lá no meio daquele emaranhado de água, né, várias moléculas de água, eu coloco lá no meio daquele sistema um átomozinho de argônio. Né, se eu tivesse essa capacidade de, com uma pinça, colocar lá um átomo no meio de 18 gramas de água. Bom, do ponto de vista da termodinâmica estatística, me interessa acompanhar como que aquele átomozinho ali vai viajando ao longo do tempo. Eu vou poder calcular propriedade, por exemplo, de difusão desse átomozinho usando o ferramental da mecânica estatística.
Me interessa também as energias de cada configuração. Então, se a gente pensa nessas moléculas viajando ali ao longo do espaço, dentro do meu sistema fluido, cada uma vai estar numa posição, cada uma vai ter uma velocidade, e por conta da velocidade, cada uma vai ter uma energia cinética. Então, o sistema vai ter uma energia global cinética, que é o somatório das energias cinéticas individuais. Também, essas moléculas vão estar interagindo ali entre si e vai ter uma energia de interação, que vai estar bastante relacionada com a energia interna do meu sistema. Então, essas energias que estão ligadas às posições e às velocidades, eu posso trabalhar com elas do ponto de vista da termodinâmica estatística. E com isso, o que eu calculo? Bom, eu posso calcular médias, posso calcular amplitudes de flutuações, posso calcular funções de distribuição de probabilidade. Aí eu lembro do ferramental da estatística, mas aí aquela estatística lá da matemática. O que eu consigo fazer com um volume muito grande de dados? Bom, com aquele volume muito grande de dados, a gente tem estatísticas maravilhosas. Eu posso usar as teorias dos grandes números, que nos permitem, inclusive, obter a descrição, o comportamento estatístico de sistemas, quando eu tenho justamente uma capacidade de amostragem muito grande ou um grande número de amostras do meu sistema ali real. Né? Então, é muito interessante a gente perceber o nosso sistema microscópico sendo, vamos dizer assim, destacando, né, essa grande capacidade de gerar informação quando eu olho o mesmo sistema do ponto de vista molecular, tá? Ou microscópico, podemos chamar assim também. Beleza? Então, é isso que a gente quer, tá? As propriedades fundamentais seriam essas: velocidades, posições, as trajetórias, as energias, e com isso eu vou usar o ferramental da estatística para calcular propriedades. Tá certo? Então, isso aí a gente está falando da termodinâmica estatística. Bom, nesse sentido, dentro desse contexto, vão nos interessar dois tipos de problema. O primeiro deles, né, são duas classes assim de problemas que vão ser muito marcantes quando a gente estiver lidando aí com a termodinâmica estatística. Então, a primeira classe de problemas são os problemas onde as interações moleculares podem ser desprezadas. Tá? Por exemplo, os gases rarefeitos, gases diluídos, gases de baixa densidade, né? Dê o nome que você quiser. Tem gente que costuma ser muito rigoroso nessas nomenclaturas, né? Eu só posso chamar de rarefeito o que é ar, né? Então, eu só posso chamar de diluído o que é uma solução. Mas assim, a gente encontra na prática um uso um pouco livre desses termos quando a gente está na seara da termodinâmica estatística. Então, rarefeito, diluído, baixa densidade são, de certa forma, considerados sinônimos. Quando eu tenho essas coisas nessa condição, né, gases, por exemplo, distantes uns dos outros, muito distantes uns dos outros na média, o que isso quer dizer? Que cada partícula não consegue ver com muita clareza onde a outra está, pela distância. Ou seja, as interações entre essas partículas são muito pequenas, elas podem ser desprezadas na prática. Essa é a base, por exemplo, do que a gente encontra nos gases ideais. Gases ideais são justamente os gases onde as interações entre as moléculas são desprezadas. A noção de gás ideal vem justamente de uma construção baseada em termodinâmica estatística. A gente vai ver isso, a gente vai chegar nos resultados do gás ideal, partindo da suposição de que não há interações entre as partículas constituintes do sistema. Tá? Então, isso quer dizer o seguinte, que esse tipo de sistema, onde as interações podem ser desprezadas, elas constituem uma classe de sistemas importantes no âmbito da termodinâmica estatística. A outra classe, em contrapartida, são os sistemas em que as interações são de suma importância, como, por exemplo, os líquidos.
onde o sistema ele tem as partículas estão muito próximas uma das outras. E é natural que as interações tenham um peso muito grande no cálculo das energias envolvidas nas considerações, nas energias envolvidas no cálculo ali das nossas propriedades. Tá? Você pode pensar, por exemplo, vamos voltar aqui ao exemplo da piscina, né, que você vai fazer um rápido experimento, né, com o seu braço em duas condições. Numa, o seu braço está do lado de fora da água e você vai balançar o seu braço. Bom, se seu braço está fora da água, o seu braço ali vai estar em contato com o ar externo. E aí, bom, você balança o braço sem grandes dificuldades. Isso porque as interações moleculares do seu braço com as moléculas do ar são muito pequenas. Você não precisa de grandes esforços para mover o seu braço no ar. Em contrapartida, se você está com o seu braço embaixo d'água e você move o seu braço, você já precisa atuar com uma força sobre o seu braço. Isso porque as moléculas da água estão interagindo com o seu braço, imprimindo sobre ele interações que dificultam o movimento. Então, são sistemas efetivamente diferentes, onde as interações têm um peso importante e no caso assim, do nosso braço, a gente pensa em força, mas a gente poderia pensar simplesmente em energia. Bom, por que a gente precisa fazer essa distinção? Porque no âmbito da termodinâmica estatística, o que a gente precisa temer, ou se a gente não vai ter medo, mas vai ter respeito, são justamente as interações. Tá? Então, as interações ou vínculos, tá? São outro nome, os vínculos internos do sistema, são as fontes das maiores dificuldades em termodinâmica estatística. Tá? Então, toda vez que houver interações, a gente vai encontrar dificuldades do ponto de vista da manipulação matemática das formulações baseadas em termodinâmica estatística. As interações são os causadores de dificuldade. E um grande esforço da termodinâmica, vamos dizer assim, dos livros, é fazer malabarismos matemáticos para conseguir lidar com a dificuldade causada pela existência das interações. Então, as interações causam uma dificuldade matemática na manipulação das expressões que derivam da abordagem estatística da matéria. E aí, nos livros, a gente encontra os casos que têm solução exata baseados em, eu estou chamando aqui de maneira exagerada, mas é para vocês não esquecerem, malabarismos matemáticos para a gente conseguir superar as dificuldades que aparecem por causa das interações. De forma bastante simples, se eu desprezo as interações, se eu faço a consideração de que o meu sistema não tem interações, ou se você está lidando com um modelo idealizado que de fato não tem interações, você vai estar lidando com a termodinâmica estatística na sua forma mais basal, na sua forma mais simples, na sua forma mais fácil de se obter, de se calcular propriedades. Porém, a gente pensaria, então seria legal se a gente pudesse sempre dizer que o sistema não tem interações. Bom, primeiro que isso não tem menor cabimento, porque, na verdade, no mundo real, tudo está interagindo com tudo o tempo todo. Né? A questão que envolve a escolha por desprezar ou considerar as interações envolve a magnitude dessas interações. A questão, na verdade, é o seguinte, que as propriedades mais interessantes que a gente observa do ponto de vista da termodinâmica estatística aparecem justamente nos sistemas em que existem interações. Tá? Vocês que estão na graduação, vocês podem lembrar das aulas lá de físico-química que o seu professor deve ter mencionado em algum momento, por vários motivos,
a questão do ponto crítico, que é um ponto que aparece no diagrama de fases das substâncias reais. Né? Então, você, inclusive, usa o ponto crítico para fazer o mapeamento. Oi? Vocês estão ouvindo o Jackler ainda? Eu não estou ouvindo, não. Eu também não. Sem microfone. Opa, voltaram a me ouvir? Agora sim. Agora sim, agora sim. Tá, quando vocês pararam de me ouvir? Um minuto atrás, eu acho. Então beleza, Foi, eu esbarrei aqui. O senhor tinha falado das interações. Tá. Isso. Do ponto crítico, vocês ouviram? Foi aí, começando aí. Tá, então beleza. Bom, então, como eu estava dizendo, que eu esbarrei aqui no botão mute, foi mal. Então, vocês devem ter ouvido lá da termodinâmica, né, das aulas de físico-química, o professor falou da existência do ponto crítico, que ele era especialmente útil para mapear o diagrama de fases usando grandezas reduzidas. Né? Então, você calculava lá T sobre temperatura crítica, P sobre pressão crítica, ρ sobre massa específica crítica, e aí você tinha TR, PR e ρR. E aí você tinha um diagrama de fase generalizado e tal, um monte de coisas. Bom, mas, pasmem, a existência do ponto crítico, ela depende da existência de interações nos sistemas. Sistemas que não têm interações não apresentam ponto crítico. Tá? Então, assim, isso é só um simples fato que demonstram a necessidade, a relevância de se considerar interações quando a gente está lidando com sistemas reais. Tá? Então, sistemas reais ocorrem interações. Né? A questão é qual a magnitude dessas interações e se eu posso escolher ou não jogar fora essas interações. Então, são fundamentais. Tá? E justamente essas interações é que vão ser o calcanhar de Aquiles da nossa manipulação matemática. Às vezes, eu diria que na maior parte dos casos, os problemas matemáticos não vão ter solução analítica. Essas interações vão causar tanta complicação do ponto de vista matemático que a gente não vai encontrar solução analítica do problema. E aí, por isso que a gente precisa usar simuladores úteis para termodinâmica e estatística, simuladores moleculares para conseguir calcular coisas. Tá? Porém, problemas importantes do ponto de vista prático, ou pelo menos modelos muito significativos, apresentam solução exata, e aí os malabarismos matemáticos vão ser suficientes para superar o problema causado pelas interações. Tá? Então, assim, já toda vez que a gente falar interação, tremam de medo, né? E toda vez que eu falar um sistema não interagente, tá? É um termo, vamos chamar um termo técnico, que a gente vai padronizar aqui entre nós. É um sistema não interagente. Aí você vai falar, ufa, beleza, isso vai ser simples porque não tem interações internas ali. Isso eu já sei de cara que vai ser um problema bem mais simples para se resolver. Tá? Então, a gente precisa distinguir entre esses dois tipos de problema, né, diante do que a gente vai encontrar aí na termodinâmica e estatística. Bom, então, beleza. Problemas em que as interações não são consideradas são consideravelmente mais simples. Também, para ajudar a gente a organizar nossas ideias, a gente pode pensar em diferentes níveis de abordagem quando a gente está lidando com a matéria. Tá? Então, se a gente pensar assim, o nível mais grandioso seria o nível macroscópico, onde a gente está interessado em massa específica, em temperatura, em pressão. Ali são as coisas que a gente mede, né? Com um termômetro, com um barômetro, um manômetro, seja lá o que for, com densímetro, né? São as coisas ali do dia a dia.
Nesse ambiente macroscópico, a gente considera a hipótese do contínuo, a gente usa o ferramental da termodinâmica, da mecânica dos fluidos, a gente usa a equação de Navier-Stokes para ver como é que um fluido se comporta no seu escoamento. Porém, quando eu desço o nível da abordagem, eu passo a estar interessado no nível microscópico molecular. O que passa a ser interessante para a gente? A quantidade de moléculas e átomos presentes, a velocidade de cada um deles, a posição de cada um deles. Ou seja, estou interessado no movimento atômico molecular. Eu vou calcular leis de distribuição dessas propriedades. Eu vou usar, nesse contexto, o ferramental da mecânica estatística. Eu vou calcular médias desse conjunto de informações disponível ao olhar o sistema dessa forma. E se eu desço mais ainda o nível, eu descarto os átomos, descarto as moléculas, aí eu passo a estar interessado no movimento nuclear e eletrônico. E aí, para isso, a gente está fazendo a abordagem quântica da matéria. Nesse ambiente, vale o princípio da incerteza, né, da incapacidade de determinar o momento, a posição das partículas ao mesmo tempo. O ambiente da mecânica quântica, a gente calcula propriedades usando operadores quânticos, né? A gente precisa da função de onda do sistema, né? Então, quando a gente vai lidar com o sistema, a gente tem que se perguntar, vem cá, qual o nível de abordagem que eu vou dar para calcular as propriedades que eu desejo? Será que para calcular a temperatura eu preciso... Opa, voltou aqui. Eu preciso descer um nível tão grandiosamente a ser necessário pensar no movimento dos elétrons, né? Será que é necessário? Ou eu posso pensar no movimento dos átomos e moléculas e isso já é suficiente para me dar informações, né? Então, quando a gente vai lidar com qualquer sistema, a gente tem que pensar qual o nível de abordagem que eu vou fazer. E esse quadro acaba ajudando a gente um pouquinho a se situar no conjunto da obra aí, e a gente está interessado especialmente nesse nível aqui de abordagem, o nível microscópico e molecular. Percebam, esse nível é justamente a ponte entre o nível macro e o nível quântico, tá? Então, a gente está no meio do caminho entre as aulas do professor Itamar e as aulas, bom, sei lá, quem é que dá termodinâmica? Bom, pode ser as aulas do Jacler também, na PG, pode ser as aulas do Itamar também, na graduação, né? Você vê que eu estou aqui no meio do caminho dessas coisas. Bom, mas isso aqui nos interessa de maneira especial, tá? Então, é justamente essa ligação que às vezes a gente não aprende a fazer na graduação e na pós-graduação a gente é desafiado a fazer, exceto nos cursos de física. O pessoal da física muitas vezes não está muito interessado no nível macro, eles estão mais interessados no nível micro e nível quântico, tá? A pessoal da química dá um salto, né? Vai do quântico para o macro e deixa de abordar o meio do caminho. Então, a gente quer preencher essa lacuna. Beleza. Então, avançando um pouquinho mais, a gente vai fazer uma rápida reflexão sobre alguns aspectos aí da termodinâmica clássica, tá? Que eu estou chamando aqui de o início da conversa. Bom, então, as leis da termodinâmica, elas estabelecem que as mudanças de estado de um sistema são regidas pela energia interna e pela entropia, tá? Basicamente, a termodinâmica vai indicar isso para a gente. Se existe mudança na condição da matéria, ela se deve por variações da energia interna e da entropia. Então, a gente tem lá a primeira lei da termodinâmica, que a variação da energia interna está relacionada com o calor, né, fornecido ao sistema e com o trabalho realizado sobre o sistema. E a segunda lei da termodinâmica, que eu apresento nessa forma aí da desigualdade de Clausius, dizendo, olha, que a entropia ela tem o seu jeito de funcionar. As variações de entropia elas são sempre maiores, ou seja, elas são no mínimo iguais ao calor fornecido dividido pela temperatura do sistema. No caso de um sistema isolado, né, a gente
tem esse segundo lado aqui da desigualdade igual a zero, porque um sistema isolado não vai trocar calor, e aí a gente encontra aquela segunda lei da termodinâmica na sua forma mais convencional, que é a variação da entropia sempre maior que zero. Porém, aquilo só vale para sistema isolado. Tá? E os nossos sistemas reais, com grande frequência, não são sistemas isolados. E daí todo o trabalho do Prigogine em fazer a distinção das variações internas de entropia e as variações externas ou com o exterior da entropia. Beleza. Bom, no equilíbrio termodinâmico, a energia interna e a entropia são completamente especificadas pela temperatura, pelo volume e pela quantidade de espécies presentes, ou pela quantidade presente de cada espécie no meu sistema ali. Então, o que isso quer dizer? Que no equilíbrio termodinâmico eu posso calcular a energia interna a partir da temperatura, volume, do número de mols de cada espécie e a entropia da mesma forma. Porém, se a gente olha com bastante cuidado, essa representação da termodinâmica, que acaba sendo bastante usual para a gente, e tem um apelo prático especial, porque a gente tem aqui a temperatura. Temperatura é algo que eu meço lá experimentalmente, eu coloco lá um termômetro e determino, né, e por isso a termodinâmica clássica tem essa ligação com o mundo macro tão imediato. Para a gente, inicialmente, não vai ser muito útil essa representação. Na verdade, vai ser mais útil a representação usando exclusivamente variáveis extensivas. Lembrando que as variáveis extensivas são aquelas que aumentam conforme a gente aumenta o tamanho do sistema. Então, a gente vai reescrever essas expressões aqui de uma forma diferente, tá? Que onde aparecem aqui na dependência das funções de estado IS, só coisas extensivas. E essa forma de representar as propriedades termodinâmicas é a seguinte. U como função de S, V e N, ou seja, energia interna como função da entropia do volume e do número de mols de espécies ali para cada espécie presente, e entropia relacionada com energia, volume e quantidade de mols de cada espécie presente. Tá? Essa forma eu tenho aqui nas variáveis aqui da minha função de estado só variáveis extensivas. Né? Todas elas aumentam conforme se aumenta o sistema. Né? Eu substituí basicamente o T por S. É uma forma de escrever esses potenciais termodinâmicos. A forma de escrever os potenciais termodinâmicos sou eu que escolhe. E eu escolho a forma que vai ser mais útil para nós. Porém, essa forma que está aí, U como função de S, V e N, ou S como função de U, V e N, tá? São formas especialmente úteis ao ponto de essa forma ser chamada de equação fundamental. Tá? Equação fundamental porque se eu consigo representar um sistema dizendo como que a entropia varia em função da sua energia interna, volume e número de mols para cada espécie presente, eu consigo determinar toda a termodinâmica do sistema. Além disso, essa equação fundamental faz com que eu consiga integrar as duas leis da termodinâmica. Porque se a primeira lei está interessada nas variações de energia interna e a segunda está interessada nas variações de entropia, ao representar energia interna como função de entropia, volume e número de mols, eu estou juntando as duas coisas numa expressão só. Da mesma forma, ao escrever entropia como função de energia interna, volume e número de mols, eu junto também as duas leis dessa forma. Então, isso vai se chamar equação fundamental. Bom, aqui então eu traduzo a primeira lei já incluindo o TdS no lugar do dq. Por que eu posso fazer isso? Bom, primeiro, porque para calcular variações de energia interna, eu sei que isso é uma função de estado, eu posso fazer uma análise usando só os estados inicial e final. Independe do caminho que se percorre. Mas daí já vem um pequeno malabarismo. Bom, se eu posso
escolher qualquer caminho, basta analisar os pontos iniciais e final, eu posso supor a existência de um caminho onde a desigualdade de Clausius vale da forma de igualdade, ou seja, ds igual a dq sobre t. É a ideia lá do caminho reversível. Então eu faço esse malabarismo só para substituir o dq, o d cortado q, por tds. Se eu vou analisar simplesmente os estados finais, inicial e final, eu escolho o caminho mais conveniente, que é o caminho reversível. Para, no final das contas, qual a grande vantagem? Essa escolha me produz uma relação que me liga apenas diferenciais exatas. Eu deixo de ter aquele d cortadinho e eu passo a ter apenas na minha expressão d, de fato, né, uma diferencial exata, du, t, ds, e esses camaradas aqui representam o trabalho, tá? O trabalho realizado sobre o sistema, o trabalho relacionado com a variação do número de mols. Eu tenho aqui esse μ de K, isso representa o potencial químico das espécies presentes no sistema. Então, esses são os termos relacionados ali com o trabalho. Eu faço uma longa discussão disso na apostilinha 1, lá de termodinâmica. Bom, se eu reescrevo essa expressão, simplesmente mudando as coisas de lugar, jogando esses caras para o outro lado e dividindo tudo por t depois, eu chego nessa expressão aqui, isolando o ds, porque ds é bonito. ds vai ser o que vai me fazer ligar o mundo micro com o mundo macro. Tá? Então eu deixo essa expressão guardadinha aqui para mim. Eu simplesmente reescrevi essa expressão e isolei o ds, porque eu sei que isso vai ser útil em algum momento. Tá? Agora, além disso, né, guarda essa expressão aí na manga, eu vou fazer uma outra coisa. Eu vou pegar a minha equação fundamental, recordem dela, na minha forma de entropia, então S como função de UV e NK, guardem isso, e vou escrever o diferencial da minha entropia naquela representação. Como é que faz isso? Bom, é muito simples. Tá? A gente pega a nossa entropia e faz as derivadas parciais em relação a cada uma das variáveis base, que no caso da equação fundamental são chamadas de variáveis naturais. Então, UV e NK são as variáveis naturais da entropia, tá? E monto uma expressão dessa forma. Então, a gente tem aqui dρ de S, dρ de U, du, dρ de S, dρ de V, dV, e o somatório de todos os dρ de S, dρ de NK, para todos os NKs presentes, né? E aí, por isso eu coloquei nessa forma de somatório. Então, isso aqui é uma outra coisa, diferente dessa, que vem lá da integração da primeira lei com a segunda lei. O que eu vou fazer? Malandro sou, vou olhar essas duas expressões e vou simplesmente comparar. Ó, que maravilha, eu tenho coisas muito parecidas aqui. Essas expressões, comparando uma com a outra, me permite obter relações que vão ser úteis quando a gente começar a lidar com o ferramental da termodinâmica estatística. Tá? Que relações são essas? Bom, primeiro, que 1 sobre temperatura pode ser calculado como a derivada da entropia pela energia interna. Que pressão por temperatura pode ser calculado como a derivada da entropia pelo volume. Que menos potencial químico sobre temperatura pode ser calculado como a derivada da entropia em relação às variações dos números de mols de cada espécie presente no meu sistema termodinâmico. Falei, quer dizer, então, se eu tenho a minha entropia, olha quantas propriedades eu já consigo calcular aqui de cara. E aí você lembra, quer dizer, tem umas propriedades lá da termodinâmica que eu conheço. Olha só, por exemplo, entalpia. O que é entalpia? Entalpia, se você lembrar, fizer um esforçozinho para lembrar das aulas lá da sua graduação, você vai lembrar que entalpia é energia interna mais pressão vezes volume. Ora, energia interna eu tenho, volume eu tenho, pressão eu calculo. Então, se eu tiver o meu sistema representado na forma da equação fundamental, eu consigo calcular a entalpia, consigo calcular uma série de outras coisas, todas as propriedades termodinâmicas do meu sistema. O problema é que nem sempre é possível obter a equação fundamental. A gente tem algumas relações
mas a equação fundamental seria a equação mais completa da termodinâmica. Tá? Seria equivalente à nossa função de onda lá da mecânica quântica. Né? Então, a partir dela, obteria toda a termodinâmica de um sistema. O problema é que raramente a gente tem esse tipo de coisa. Tá? As equações fundamentais elas são obtidas em termos de variáveis naturais. Tá? E, frequentemente, a gente tem pedaços dessas relações, mas não a relação completa. Tá? Então, isso é só uma recordação para ver como é que a gente calcula essas propriedades a partir da equação fundamental. Bom, o que eu quero dizer com isso? Que o manejo das leis da termodinâmica e dessas diferenciais vai ser essencial para calcular propriedades em termodinâmica e estatística. Daqui a gente já calcula 3 de cara. Calcula a temperatura, depois eu calculo a pressão. Bom, aqui eu calculo P sobre temperatura. Mas se eu já tenho temperatura, eu calculo a pressão. Da mesma forma, aqui eu calculo o potencial químico. Tá? Eu já tenho a temperatura e calculo esse cara. Então, manejar essas expressões vai ser obrigatório para a gente. Tem que ter uma maturidadezinha aí em lidar com essas expressões e entender o sentido. Mas eu diria para vocês que 90% do gabarito se limita a manipular com facilidade desse conjunto da primeira com a segunda lei e as diferenciais aqui do nosso sistema. Bom, então, em resumo, na termodinâmica estatística, a entropia ela vai estabelecer a base para toda a discussão. Ela vai ser a ponte entre o mundo micro e o macro. E a gente vai ser agora adorador de entropia. Tá? O pessoal que chamava entropia de confusão e tal, não sei o quê. Então, a gente vai ser o pessoal da balbúrdia a partir de agora. A gente está interessado... A gente vai, lógico, definir a entropia de uma maneira um pouquinho mais rigorosa, né? Mas se você vem com aquele linguajar um pouco solto lá do ensino médio, entropia é confusão e tal, não é bem isso. Mas se é isso que você tem, está suficiente, né, para a gente começar essa conversa. Então a gente vai ser a turminha da confusão, turminha do barulho, a turminha da balbúrdia, por isso que eu estou particularmente interessado na termodinâmica estatística. Nesse sentido, toda a formulação inicial da nossa termodinâmica estatística vai estar fundamentada em relações construídas a partir da entropia. Tá? Então, tudo vai começar com a entropia. Se você fugir da entropia, como o diabo da cruz, agora a entropia vai te cercar o tempo todo no caminho. Não tem como fugir da entropia na nossa discussão. Beleza? A partir da entropia, a gente vai avançar para o cálculo das outras propriedades termodinâmicas. Bom, esse era o início da conversa. Para deixar vocês animados, eu trago aqui algumas referências que vão ser importantes para essa discussão inicial. São 4 livros que vale a pena dar uma folheada, não é uma devorada, é uma folheada nas primeiras páginas para ver como que eles conduzem essa discussão inicial de como se chega na mecânica estatística. Tá? Para pensar como é que a gente carrega o conhecimento que a gente já tem de termodinâmica, de física, de química e começa a se ligar no cálculo de propriedades termodinâmicas a partir do mundo micro. Tá? Então, esses 4 livros, vou disponibilizar para vocês, vou colocar links ali no nosso ambiente da wiki, né, das atividades ali do nosso Teams, para vocês folhearem. Esse é o nosso objetivo dessa primeiro encontro. Ter essa visão geral do que a gente quer fazer. Tá? E aí é isso. São 4 livros super importantes. Todo mundo fala mecânica estatística. Vai citar um livro no artigo? Cita esse livro aqui. O livro do Salinas. Salinas que o Lucas Lucas foi aluno do Salinas. A gente está aqui na nossa turminha aqui com um ícone da física brasileira, que é Lucas, herdeiro direto de Silvio Salinas. Tá? Então, o Lucas estudou com o camarada e está aí o livro dele, livro que foi publicado lá fora em inglês, inclusive a versão em inglês está melhor do que a versão em português. O livro do Kerson Huang, falecido em 2016, um livro também super importante, e o livro do David Chandler. A ideia é folhear, tá? Só para ter uma noção assim bem geral, porque a gente vai destrinchar esses assuntos. Tem bastante coisa para a gente ver.
E aí, bom, convite, né, para se interessar por esses assuntos a partir desses livros nessa primeira conversa, tá certo? Então, é isso. Da minha parte, pergunto se vocês têm algum questionamento, se vocês já estão chorando aí do outro lado, já estão pensando, meu Deus, para que eu existo? Né? Mas talvez vocês queiram me fazer alguma pergunta, sofrer algumas dores. Eu vou até habilitar aqui a minha câmera para a gente ficar cara a cara. Né? E aí? Perguntinhas, lamentos, choros. Quem chegou na nossa aula? Acabou que eu nem acompanhei isso. Fomos nós mesmo aqui que começamos. Então, Matheus, Medeiros, Roberta, Leão. E aí, tem alguma dúvida, alguma questão, algum ponto que vocês queiram que eu ajude ali a esclarecer? Professor, Fala aí. uma coisa só que eu não entendi muito bem é quando o senhor define a equação fundamental. Certo. Então, a equação fundamental, ela é a definição da energia em função da entropia em função da energia, ou é essas duas relações juntas? Então, beleza, boa pergunta. São duas formas da equação fundamental. O pessoal vai chamar assim, equação fundamental baseada em energia, equação fundamental baseada em entropia. Mas como as variáveis são as mesmas, na verdade, são a mesma coisa. O que distingue uma da outra é a forma com que a equação se apresenta. Tá? Então, se eu tenho uma, eu tenho a outra, porque eu vou estar dizendo ali, entropia é a função de energia, volume e número de mols. Se eu isolo um do outro, eu chego de uma na outra. Né? Só que às vezes isso é enrolado para fazer. E aí o cara já começa a abordagem fazendo a escolha da equação fundamental baseada em entropia e equação fundamental baseada em energia. Entendi. Mas o mais importante dessa abordagem da equação fundamental é a gente perceber o seguinte, que U, V e N são chamadas variáveis naturais da entropia e S, V e N são variáveis naturais da energia. Tá? Sendo variáveis naturais, eu tenho total tranquilidade de escrever a diferencial dessas grandezas aí, dessas variáveis de estado, a energia e a entropia, nessa forma. Quando eu uso outras representações, muitas vezes eu tenho que fazer um suporte dessas derivadas usando regra da cadeia, porque eu não estou nas variáveis naturais desses potenciais. E isso só complica a minha formulação. E aí, quando a gente olha para os outros potenciais termodinâmicos, entalpia, energia livre de Helmholtz, energia livre de Gibbs, a gente tem para cada um deles as suas variáveis naturais. Então, quem são as variáveis naturais da entalpia? Quem são as variáveis naturais da energia livre de Helmholtz? Que vai permitir que a gente faça essa relação, essa manipulação de maneira imediata, ligando ali esse conjunto, primeira e segunda lei, com a diferencial da propriedade. Para a gente, por hora, isso aqui acaba sendo interessante. Depois vão começar a aparecer os outros potenciais termodinâmicos. Beleza. Obrigado, professor. Valeu. Alguém mais? Medeiros, Lucas, Roberta, Lion? Acho que tá tranquilo. Tem que ler só. Tranquilo, tá favorável. Não. Tem que ler, é bom. Aprofundar.
E aí, Roberto? Eu tenho dizer que... Não, eu ia dizer que depois da leitura talvez surjam dúvidas, né? Depois de parar sozinho, olhar de novo e ler, talvez as dúvidas possam surgir mais concretas. Tá, beleza. Pessoal, só mais uma coisa. Deixa só o Medeiros falar, que ele tinha aberto ali. Ai, desculpa. Fala aí, Medeiros. Não, eu quero falar que eu li a aula, né, a aula 0, eu achei muito interessante, porque eu não tinha pensado nesse lado ainda mais que agora tô dando física química, e realmente uma abordagem muito interessante. E eu gostei mesmo dessa análise. A gente fica confuso ali quando está começando a lidar com aquelas questões ali da primeira e segunda lei. O livro que você usa é o Castellan, é um livro clássico, né, de físico-química. Mas ele gasta uma energia astronômica para dar uma volta sem fim, para fugir dessa abordagem. E aí, na história assim, que a gente tem das aulas, né, de físico-química, de termodinâmica, existia um livro, que é o livro do Kallen. O Lucas provavelmente conhece esse livro. É um livro que, assim, vamos dizer que, do ponto de vista de ampla divulgação, foi o primeiro livro com coragem de enfrentar a coisa como deveria ser. E aí começou a organizar essa formulação já nos princípios, sem ficar fazendo essa roubalheira que geralmente os livros de físico-química fazem. Então, eu falei, bom, é a entropia que a gente tem, é a entropia que vamos ter, né? O Itamar, no caso, ele passou também pra gente um McCarry, pra gente poder ver umas coisas. Ah, legal, legal. O Macquarie de Físico-Química é um bom livro. Até, assim, tem o documento. Aí eu leio de vez em quando eu quero aprofundar umas coisas da aula. Não, é isso mesmo, o livro é muito bom, sem dúvida. Sem dúvida. Fala aí, Matheus. Aquelas relações do CP, do CV que a gente calculava, Lá em termos atrás? das médias. Não. Ah, não. Na iniciação mesmo, que você me passou. Tá. A gente vai chegar a calcular isso? Com certeza. A gente vai ver como que se chega naquelas expressões em algum momento. Ah, legal. Beleza? Assim, diferente do que você fez na iniciação científica, que foi meio que calcular, agora a gente vai ver como que chega nessa formulação, que é o mais interessante, ou seja, como que a estatística do sistema conduz àquela formulação. Beleza. Legal. Luquita, Show. quer complementar aí com alguma coisa? Não, acho que tá muito bom. Tá. Eu só fiquei na dúvida do seguinte, porque lá no início você fala em termodinâmica clássica, mas lá na frente a gente vai tratar, na hora de descrever o sistema, a gente vai precisar de propriedades variáveis microscópicas, né? Aonde exatamente? Só para esclarecer esse ponto. Você lembra qual imagem dessas aí foi? Eu acho que estava na apostila. Quer dizer, no ponto 0 lá do texto. No PDF lá. Então. Não, na verdade, ali eu falo o seguinte, que a gente vai estar interessado, mas não no curso de termodinâmica clássica. Né? Isso é o mais tarde no sentido de outra disciplina mesmo, que é essa daqui, no caso. Beleza. Ó, eu coloquei já no ambiente aí da aula 0 um outro texto, tá? Para vocês darem uma lida e complementar essa nossa discussão, que é um texto que é a introdução do livro do Balian, o livro chamado From Microphysics to Macrophysics. Tá? Um livro que é um livro em 2 volumes, bem interessante, embora a forma com que ele construa a mecânica estatística seja um pouco complicada, ele usa uma notação um pouco enjoada, mas esse capítulo introdutório pode ajudar vocês a esclarecer também alguns pontos que foi objeto aqui da nossa discussão. E na nossa aula que vem, né, na quinta-feira, a gente vai
começar de fato a trabalhar com alguns conceitos da termodinâmica estatística, dizendo o seguinte: quais são os fundamentos, ou a base estatística da termodinâmica, né? Como é que a gente já observa determinadas consequências estatísticas ali daquela formulação. Tá? Então, na nossa próxima aula, na quinta-feira, esse vai ser o foco, a base estatística da termodinâmica. Bom, é isso então, pessoal. Pergunto a vocês se, diante disso, a gente pode encerrar nossa conversa. Se tem mais alguma coisa aí que vocês queiram destacar, falar. Tá tranquilo, professor. Tranquilo? Está tranquilo. Sim, por enquanto sim. Beleza. Bom, então usem ali o espaço do Teams para tirar dúvidas conforme for a leitura de vocês. E é isso. Eu vou disponibilizar essa aula gravada para vocês assistirem. Tão logo eu faço aqui o upload no YouTube e mando o link para todo mundo. Tá certo? Beleza. Valeu. Beleza. Então, uma boa semana, um bom estudo aí para todos e até quinta-feira. Valeu. Até aqui. Tchau, até quinta. Tchau.